quais seriam as capacidades reais do Irã de retaliar diretamente os Estados Unidos ou Israel após esses ataques? Assim, em termos de capacidade, é aquilo que nós já vimos, né? Acho que a única forma que o Irã tem nesse momento são os mísseis balísticos. O Irã, com a sua marinha, como eu falei agora há pouco, é uma marinha muito, muito limitada, né? O que o Irã tem nesse momento são algumas lanchas rápidas, não são efetivas contra grandes navios de guerra, contra um destroyer ou um cruzador, mas são muito efetivas contra navios civis, né? Aliás, o Irã mesmo há alguns anos raptou, né? Sequestrou um navio britânico usando justamente essas lanchas e helicópteros. Agora, os Estados Unidos diretamente, é difícil, né? Aquilo que o Irã pode fazer são ataques às bases militares, que, aliás, fez agora, né, com uma base americana no Catar. Felizmente foi um ataque de propaganda. Eu até fiz um vídeo agora sobre isso no canal, tá no ar já há algum tempinho, explicando como é que foi esse ataque, né? Ou seja, o Irã telefonou umas horas antes para o Catar e para os Estados Unidos e disse: olha, eu vou lançar aí uns mísseis. Isso fica aí só como resposta aos ataques que eu levei. Então, portanto, foi uma resposta de propaganda só para o Irã poder mostrar, né, para sua audiência, né, ou para sua própria sociedade, que, olha, sim, eu respondi, né, e tá aqui a minha resposta e tal, mas não teve ali nenhum impacto sério. Todos os mísseis foram interceptados. Agora, aquilo que eu tenho visto aqui, enquanto o André estava aqui, estava falando, eu estava aqui vendo as notícias, e eu até fiz aqui um post agora no X, e parece que tem havido agora ataques de milícias pró-iranianas contra bases americanas no Iraque. Né? Isso é uma ameaça séria. Isso o Irã realmente pode fazer para atingir interesses americanos no Golfo Pérsico. O Irã tem dezenas de grupos atuando no Iraque, ainda tem muitos atuando na Síria. Tinha mais na época do Assad, mas ainda tem alguns atuando na Síria. Mas no Iraque tem dezenas de grupos terroristas financiados e mantidos pelo Irã. E esses grupos, né, daquilo que já se vinha ouvindo falar desde ontem, inclusive, que poderia ser uma das respostas do Irã ao ataque americano às centrais nucleares, poderia ser justamente o emprego o uso, né, dessas milícias contra bases americanas, principalmente no Iraque e na Síria. E parece, né, eu vi aqui, ainda depois eu tenho que explorar melhor isso, mas parece que tem havido ali algumas explosões em bases americanas perto de Bagdá. E dizem algumas fontes que esses ataques justamente foram feitos por milícias pró-iranianas atuando ali no Iraque. Portanto, as formas, né, as ferramentas, as armas que o Irã tem nesse momento para atingir Israel e os Estados Unidos são os mísseis balísticos, que é o que já vem fazendo, né, com algum com não grande sucesso, né, mas pronto, os que passam causam sempre grande devastação, como o André mesmo disse agora há bocado. No universo de 500, né, se passam 30 ou se passam 35, já deixam muitos mortos, muitos feridos e muita destruição. Mas pronto, é a ferramenta, né, é o instrumento que o Irã tem nesse momento para atingir diretamente e com alguma gravidade Israel. E nos Estados Unidos a mesma coisa, mas, na minha opinião, o instrumento, a ferramenta mais letal que o Irã tem especificamente contra os Estados Unidos, são as suas milícias. Inclusive, há alguns anos, já não me lembro muito bem exatamente quando, mas algumas dessas milícias, elas tentaram invadir a embaixada dos Estados Unidos no Iraque. Foi uma situação muito tensa. Cercaram, as pessoas com certeza, algumas devem se lembrar, cercaram a embaixada dos Estados Unidos e tocaram fogo. Inclusive, os Estados Unidos chegaram a enviar para lá uns destacamentos de fuzileiros navais. Felizmente, o grupo debandou,
né, e não houve ali um confronto direto. Mas, né, aquela história, se houver, né, algo realmente grande, bem coordenado entre esses grupos, que, como eu disse, são dezenas, né, estamos falando aí de milhares de membros de operativos, se eles se organizarem, se fizerem ataques coordenados e é capaz de causar ali grandes estragos nessas bases americanas, que é aquilo que aparentemente estamos vendo, né? Paralelo a isso, tem essa questão do cessar-fogo, né? Também é importante a gente ter isso em consideração. Portanto, nesse momento estão acontecendo muitas coisas rápido demais. E a gente não está, né? E a gente percebe que algumas estão um pouco fora do tom, fora ainda descoordenadas. Por exemplo, essas ações dessas milícias podem ter sido ordenadas antes de chegarem a um acordo de cessar-fogo, né? Então eles estão atuando agora, né? Só que já tem um cessar-fogo, então provavelmente está ali um descompasso, uma falta de coordenação, de comunicação, porque também não é fácil você falar com grupos terroristas, né? Eles estão no meio do deserto, então, né, não é assim tão fácil você coordenar com eles. Portanto, isso deve ter sido algum arranjo que foi feito nos dias anteriores, e eles estão atuando agora, mas provavelmente já não era para atuar, porque entretanto já tem um cessar-fogo, enfim, né? Então, muitas coisas acontecendo durante a noite, muito rápido, em paralelo, de forma concorrente. Então, a gente não sabe ainda muito bem como é que isso vai ficar. Agora há pouco, por exemplo, Israel estava atacando Teherã com força total, né? Eu até publiquei, fiz aqui um post no X sobre isso, atacando com força total. É, Parece que Israel está tentando aproveitar cada minutinho, cada segundinho antes de começar o cessar-fogo. Então Israel está atacando e a gente não sabe também como é que vai ser essa questão, se depois o Irã também vai respeitar esse cessar-fogo, porque basta um míssil lançado pelo Irã, lá está, de algum comandante perdido no meio do deserto, né? Como eu falei, né? Não há tanta comunicação, né? Com a quebra da cadeia de comando, essas unidades espalhadas e dispersas pelo território iraniano, muitas delas não sabem muito bem o que fazer. O cara pode ter recebido uma ordem hoje à tarde. Olha, às 2 da manhã lança um míssil e o cara tá lá no meio do deserto, sem comunicação, também para não atrair a atenção de drones e de aviões. O cara tem lá a ordem dele e dispara o míssil. Pronto, Israel já acabou, já não há mais cessar-fogo que o Irã me atacou. E, portanto, há muita coisa aqui que ainda precisa ser observada com atenção. E, um detalhe importante, o Irã, se não me engano, acho que o Netanyahu já disse que sim, que tem cessar-fogo, mas eu acho que o Irã ainda não está aqui nenhuma informação oficial, eu acho que nenhum membro do regime iraniano confirmou a 100%. Por isso, há muita coisa acontecendo, como eu falei, né? Então a gente tem que observar isso com calma. Acho que só amanhã de manhã é que a gente já vai ter aqui uma visão melhor do que se esse cessar-fogo realmente pegou, né? Ou se algum dos lados acabou ali, né, dando uma escorregada e o outro lado disse, então já não tem mais, né? Porque essa questão dos ataques contra as bases militares americanas pode não afetar diretamente o cessar-fogo, né? Porque, repara, é um cessar-fogo entre Irã e entre Israel. Agora, o Irã está unilateralmente, sozinho, atacando os Estados Unidos, quer dizer, não faz muito sentido, né? Quer dizer, o Irã deixa de lutar contra Israel, agora vai lutar contra os Estados Unidos. Portanto, há aqui muita coisa acontecendo. A gente tem que observar com mais atenção, mas só resumindo, né, então a resposta, as armas são os mísseis balísticos, que o Irã já vem usando há muito tempo, e os tais grupos de milícias que aparentemente, né, começaram a ser usados agora. A gente tem que observar isso com mais atenção, mas é um instrumento, é uma ferramenta muito poderosa do Irã. O Irã já mostrou, já provou que pode, que com esses grupos ele consegue criar caos, criar confusão, como foi o caso da invasão lá da embaixada americana. Portanto, temos que observar isso com muita atenção, muito cuidado, porque se o Irã usar isso com força, é capaz de causar confusões ali. Manda, Homer. O Rafael Luz, ele perguntou se o Irã realmente teve tempo de remover materiais nucleares antes do ataque ou se isso foi apenas um discurso. Não sei, não sei, não sei a resposta exata para isso, né? Acho que ninguém, só mesmo o Irã que sabe. Assim, aquilo que sabemos é que 1 ou 2 dias antes, né, há imagens de satélite que mostram que pelo menos 1 ou 2 dias antes, em algumas instalações, como o Fordow, tem ali uma grande movimentação de caminhões, né?
mas a gente não sabe se é uma movimentação habitual, comum, né? Porque Fordo é uma instalação subterrânea. E não sei se as pessoas têm muito bem noção, né? Mas tudo que é subterrâneo é preciso fazer manutenção o tempo todo, aquele é 24 horas por dia, né? Porque aquilo tem vazamentos, tem água que cai, tem pedras que caem. Então, uma instalação subterrânea, ainda mais a 90 metros de profundidade, como é o caso de Fordo, tem sempre que estar entrando material de construção, tirando pedra, colocando pilar, colocando, enfim, vigas e tal. Então, a gente não sabe se essa movimentação era normal, né? Aquilo que a gente sabe, no caso específico de Fordo, é que as entradas dos túneis foram tapadas, né? E provavelmente esses caminhões que foram vistos nas imagens de satélite estavam levando terra e pedra que era para tapar. Por que tapar as entradas, né? Porque para evitar o uso de munição termobárica, né? Os Estados Unidos já usaram essa munição termobárica muito, né, no Afeganistão, que é uma bomba. Por que bomba de vácuo? Porque essa bomba, ela é uma bomba diferente, não é um tipo TNT. Ela espalha o material explosivo, e detona esse material explosivo de forma uniforme. Uma coisa assim de engenharia bélica brutal. E essa explosão, essa detonação, ela gera um vácuo. Ela suga o ar que está à volta, né, e gera uma onda de choque sem comparação com o TNT. Aquilo é quase uma mini detonação nuclear, podemos dizer assim. Tal é a onda de choque que aquilo gera. Portanto, essa bomba, quando detonada na entrada de túneis, ou de instalações subterrâneas, ou bunkers, é, vocês podem imaginar, né, que aquilo causa ali uma devastação brutal e os Estados Unidos usaram muito dessas bombas justamente contra os talibãs que se escondiam em túneis. Então eles jogavam essas bombas mesmo na entrada do túnel, sabiam onde era o túnel, jogavam mesmo na entrada, aquilo se detonava ali, e todo mundo estava lá dentro morria, né? Então, um dos objetivos dessas obras de última hora em Fordo, e esses caminhões podem explicar um pouco isso, né, era justamente para tapar as entradas as entradas para a parte subterrânea, né, de Fordo. Agora, se conseguiram tirar de lá o material, repara, é, não é fácil, não é muito fácil mesmo você ficar desmontando uma centrífuga de enriquecimento de urânio. São equipamentos muito sensíveis, são geralmente milhares. Aquilo é cascata, né? O enriquecimento de urânio é um processo muito lento, é tipo conta-gota. As pessoas não têm muita noção do quão difícil, caro e demorado é para você enriquecer o urânio. Você vai passando gotinha a gotinha. Uma gotinha de urânio aqui, um graminho aqui, vai passando de centrífuga em centrífuga. Portanto, aquilo é uma cascata, que são milhares. Então, aquilo vai passando. É mesmo conta-gota. Então, a quantidade, quanto mais centrífugas você tiver, né, claro, você consegue enriquecer uma quantidade maior de urânio ao mesmo tempo. No caso de Fordo, há várias fontes que dizem, são para alguns milhares de centrífugas. Você desmontar essas centrífugas, meter num caminhão e tirar de lá, é possível? Mas não é fácil, né? E mesmo se fizessem isso, seriam filas enormes de caminhões de caixa fechada, e aquilo que se viu nas fotos de satélite eram caminhões de caçamba aberta. Então, parte-se do princípio, né, de que esses caminhões estavam levando material para fechar as entradas dos túneis para impedir ataques com bombas termobáricas. E os túneis foram fechados, há imagens de satélite que confirmam que os túneis foram fechados. Agora, se conseguiram retirar de lá alguma coisa, podem ter retirado algum material, algum urânio que estava lá já com algum nível de enriquecimento, porque essas centrais, as centrais de enriquecimento, elas geralmente não estocam o urânio enriquecido. Elas vão produzindo, né, chega uma certa quantidade, geralmente algumas gramas, eles tiram e aí eles colocam esse urânio enriquecido em grandes depósitos mais apropriados, que era o caso de Isfahan, que foi o terceiro alvo atingido pelos Estados Unidos. Isfahan não levou com a GBU-57. Isfahan foi destruída com 24 mísseis Tomahawk. E há fotos de satélite que mostram mesmo, foi quase tudo devastado. É, para aí 80% dos edifícios e hangares de Isfahan foram destruídos. Era ali onde os iranianos
né, guardavam o seu urânio enriquecido. Se tiraram de lá, devem ter tirado, provavelmente, né? Se eles forem espertos, né, sabendo que a situação tava fugindo do controle, que a tensão estava subindo, provavelmente devem ter retirado e devem ter espalhado aquilo por outros locais, né? Eventualmente, Israel vai acabar por descobrir se a guerra continuar, né? Se não continuar. Eles anotam aquilo no caderninho, né? E fica ali anotado para se um dia que voltarem a trocar tiros. Mas assim. De Fordô especificamente, eu acredito que não conseguiram tirar de lá centrífugas, né? Eu vou aqui já dizer uma outra coisa, já talvez adiantando aí algumas dúvidas e algumas perguntas, foi destruída Fordô? Ninguém sabe, né, exatamente, né? Aquilo que a gente sabe, pela análise das fotos, é que tem três crateras, né, três buracos no topo da montanha, que corresponde três, não, desculpa, seis, né? Seis. Foram seis bombardeiros B-2, cada um transportando duas GBU-57. Então, as duas entraram, né? Uma entrou, depois veio a outra logo em seguida, entrou, né? Pelo mesmo buraco. Então, há seis penetrações, isso é possível ver pelas imagens de satélite, e depois o que se vê é uma grande pluma de material ejetado de dentro desses buracos. É uma pluma que, segundo os analistas, segundo alguns especialistas, essa pluma corresponde a material de construção, o concreto, e eventualmente deve ter ali também o material dos bunkers que foram destruídos. Portanto, a partir dessa observação, podemos deduzir, né, que essas bombas de fato explodiram alguma coisa grande lá dentro. Exatamente o que, né, e se toda a instalação foi destruída, a gente não sabe, né, provavelmente a gente nunca vai saber. Israel, eventualmente, se tiver lá algum espião, é capaz de ter uma noção melhor. Mas uma coisa é certa, se houve ali alguma detonação lá dentro, é, mesmo que não tenha sido tão direta, ou mesmo que não tenha destruído todo, é, mesmo ali uma detonação ali acabou com Fordô. Fordô já não vai poder ser mais usado, porque, como eu disse, Fordô era uma instalação subterrânea. Uma instalação subterrânea, ela não é firme, basta um choque, basta uma explosão, uma detonação, um terremoto, aquilo já fica instável, né? Portanto, muito provavelmente, os iranianos já não vão conseguir usar Fordô.